sala. Deixa eu chamar aqui no Zap. Pronto, começou a gravar, galera. A doutora vai compartilhar esse link da aula gravado aqui lá para vocês. Cadê, meu Deus? Eu vou começar a dar presença para quem está participando das aulas agora, hein? Vamos lá. Lei de Kirchhoff, que é o que a gente realmente vai começar a conversar agora nesse nosso terceiro bimestre, é o que importa, é o que nós estudaremos com mais afinco esse bimestre. O que seriam as leis de Kirchhoff? Né? Só lembrando que antigamente o pessoal não tinha Netflix, né? Então o pessoal diferente de nós, em vez da gente ficar no Netflix no YouTube, em vez deles ficarem no Netflix e no YouTube, eles ficavam estudando. Então, Kirchhoff foi um carinha, um físico germânico, né, chamado Gustav Kirchhoff, que nasceu em 1824 e morreu em 1887, que em conjunto com as características, né, ele estabeleceu duas leis, né, que em conjunto com as características de vários elementos do circuito permitem sistematizar métodos de solução para qualquer rede elétrica. O que seria isso? Por que ele fala qualquer rede elétrica? Né? Porque, assim, o que seria uma rede elétrica? Uma rede elétrica é a rede elétrica que nós temos. Na distribuição, a gente também pode aplicar a lei de Kirchhoff na distribuição, né? Porque a gente tem ali 3 fases, se você for pensar, são 3 fontes de tensão, né? Cada uma vale 127 volts e alimenta uma carga. Que carga? Que resistência seria essa? São os nossos elementos da nossa casa. Então, assim, a gente pode aplicar Kirchhoff, por exemplo, no circuito da nossa casa. Né? A fonte de tensão é o meu 127 volts e cada liquidificador, cada tomada, cada coisa representa uma resistência. Entendeu? Então, por isso que a gente fala que a gente consegue aplicar isso em qualquer rede elétrica. Beleza. Essas duas leis são formalmente conhecidas como as leis de Kirchhoff das correntes, que é LKC, que é lei das correntes, né, de Kirchhoff das correntes, e lei de Kirchhoff das tensões, LKT. Beleza? Para análise de circuitos é importante o conhecimento de algumas definições de nós, ramos e malhas. Por que a gente vê essa questão de nós, ramos e malhas? Porque aí nós vamos entender claramente, né, como que a gente pode dividir e direcionar a análise do meu circuito, se vai ser análise de nó, se vai ser análise de malha, ok? Só voltando aqui um segundinho, a gente também chama a análise das correntes, como a lei das correntes, a gente também, é comum a gente chamar análise dos nós, ok? E a lei de Kirchhoff das tensões, a gente também pode chamar de lei das malhas, ou análise de malha, tá bom? Vocês vão entender por quê. Então, vamos lá. As definições. Eu peço que vocês façam anotações aí, tá bom? Por mais que esse material seja compartilhado, não adianta tirar print, que eu sei que vocês não vão olhar. A senhora já foi aluna, os coleguinhas de sala lá tiravam foto, ninguém lia aquele material, só eu copiava e depois o pessoal vinha perguntar o que tinha escrito. E até mesmo a gente copiando, às vezes a gente não olha, então copia. Porque pelo menos você copiando, você vai acionar uma parte do seu cérebro aí em que você copiou. Então, quando você estiver fazendo um exercício e estiver perguntando o que é nó, o que é ramo, aí você vai associar essa informação que você copiou a definição, tá bom? O que seria o ramo do meu circuito? Né, que a gente tem aí. Ramo de um circuito é um componente isolado, tal como um resistor ou uma fonte, ou um grupo de componentes em que eles são sujeitos a uma única corrente, ou seja, vai circular a mesma corrente nesse ramo. Aí vamos olhar esses meus 2 exemplos aqui. O que a gente está vendo aqui na hora? Vamos lá, vamos lá. O que a gente tem aqui, meninos? 2 circuitos.
Belezinha? Como que a gente pode identificar aqui os nossos ramos? Os ramos, qual é a definição? Eu vou ter um componente isolado, ou seja, se tiver só um aqui, ou eu tenho um conjunto. O que seria um conjunto? Dois ou mais componentes, né? Vamos analisar o ramo 1. O que seria o ramo 1? Concorda comigo que se tiver uma corrente aqui, vai passar somente uma corrente nesses dois resistores? Vocês podem ligar o áudio aí, tá? A professora não tá falando com as paredes, não. Sim. Tá? Estão ativadas aí. Sim. Muito bem. Mas, Concorda, professora, né? mas o que limita, no caso, esse espaço é essa linha no meio aí, essa linha que seria o ramo 2, é o que limita o ramo 1? É, Entendi. porque se a gente for analisar aqui, ó, o que seria o ramo? Eu tenho uma corrente individual para cada um deles, né? Então, se eu tenho uma corrente que, vamos pensar a fonte fornece a corrente para a gente, beleza? Então, ele vai mandar a corrente aqui. Só que quando a corrente chegar nesse ponto aqui, deixa eu riscar aqui. Quando o ramo 3, essa fonte, não vou nem olhar de ramo, quando essa fonte mandar a corrente para cá, o que vai acontecer com essa corrente nesse ponto aqui? Ela vai enxergar dois caminhos, não é? Então, ela vai passar por aqui e por aqui. Beleza? Aí é interessante a gente ver isso aqui, ó, porque o ramo 1 vai circular uma corrente 1, vamos chamar de 1, por exemplo. O ramo 2 concorda que esses dois componentes... Aqui também tem uma fonte. Concorda que esses dois componentes aqui também têm a mesma corrente? Porque é uma linha só. Beleza? Então, eu tenho aqui uma corrente circulando. Show. No ramo 3 também. Então, cada um deles tem uma corrente. Agora, vamos analisar esse circuito 2. Ramo 1 é uma corrente só, ó, é uma linha só. Então, é aquele conceito que nós vimos de série. O que é um circuito em série? É um circuito por onde circula a mesma corrente entre os resistores, não é? Então, aqui no caso, o conceito de ramo é além dos resistores, né? É todos os elementos que estão nessa linha aí, nesse fio, né? Vamos pensar que nesse fiozinho aí tá os mesmos componentes. Beleza. Aí, o que seria o ramo 1? 2. O ramo 2, concorda aqui que essa corrente chegou aqui, e essa corrente nesse ponto, ela faz pá, vai para o resistor 1, 2, e vai para o resistor 3. Então, aqui também eu chamo de ramos. Ramo. Esse caso aqui vai ser o ramo 2 e aqui vai ser o ramo 3. Ok? Eu desenho Full HD. Tranquilo? Ramo? Agora vamos para os nós. Quando a gente chegar e fazer algum exercício, vai ficar mais fácil. Nó. O que seria um nó? Nó é um ponto de conexão entre 3 ou mais ramos. Por que seria isso, né? A definição de nó, ela também está associada com o próprio conceito de corrente também. Por quê? Concorda comigo aqui, aí já pega o gancho do exemplo anterior. Aqui não é um ramo? Vamos chamar de ramo 1. Ramo 1. Então, N. Ramo 1. Concorda que aqui eu tenho o ramo 2 e aqui é o ramo 3. Beleza? Deixa eu apagar esse meu garrincho aqui. Aí, o que vai acontecer? Essa corrente que chega aqui nesse ponto, concorda que eu tenho 3 ramos conectados nesse ponto aqui? Ramo 1, ramo 2, ramo 3. E aí, qual é a relação com a corrente? Eu entendo que ao chegar uma corrente nesse ponto, concorda que ela vai se dividir? Se não houvesse esse carinha aqui do lado, eu teria um ramo só, porque a corrente seria a mesma entre eles. Né? Então, aqui, ó, eu tenho uma divisão. Por que a gente chama de nó? Porque nesse ponto eu tenho 3 ou mais ramos. Porque se eu tivesse 2, não daria um nó.
Porque se eu tirasse esse outro resistor, eu teria um ponto só entre eles. Mas beleza, aqui é um nó, e aqui onde tem 3 conexões também vai ser um nó. Beleza. Pode seguir? Definição de nó, 3 ou mais ramos. Pronto. E ele sempre vai estar entre 2 junções, olha só aqui. Esse carinha sempre vai estar entre 2 pontos, entre 2 conexões ali. E a malha? O que seria a malha nesse meu exemplo aí? A malha é onde circula uma corrente X ali. Então, eu vou pensar aqui num círculozinho, eu vou pensar no circuito fechado, né? Então, a malha é um circuito fechado que não tem trajeto, um trajeto fechado. Poxa, é um circuito fechado que tem um trajeto fechado em seu interior. Ou seja, vai circular uma corrente I1 aqui, e aqui vai circular uma corrente I2 nessa outra malha. Ok? Então, tem que entender, se você colocar sua mãozinha, vamos fazer de conta que a mão vai estar em cima da malha 2 aqui. É como se a corrente fosse independente nesse lado 1, e aqui eu também vou ter uma outra corrente. Okay? Então, a gente consegue identificar que eu só tenho 2, mas eu posso ter circuitos que tenham 4, 5 malhas, okay? 3 ou mais malhas. É sempre a gente entender que ele forma um circuito fechado. Formou um circuito fechado, a gente pode chamar de malha. Vamos ver aqui alguns exemplos. 2 minutinhos aí. Vamos identificar qual é o número de nós, o número de ramos e malhas desse circuito abaixo. Vamos lá, 2 minutinhos aí, para vocês identificarem. Já tenho que beber uma água aqui também. E aí, alguém já fez? Vou botar aqui do lado, que já tem um gabarito, mas... Professor, parece que tem 3 malhas e 3 nós. 3 nós é certeza. Aí 3 malhas, sim. São 3. Não, são 4. São 4 nós. No caso. Mas são 3 malhas. São 3 malhas porque não tem nada dentro delas, não tem uma linha dentro delas. Aí qual seria o conceito mesmo de ramos? O conceito de ramos é um elemento ou mais de um elemento que circule a mesma corrente. Geralmente, os nós, os ramos estão entre os nós. 6, então. Então, seria o quê? 6, 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Seria 6. Vamos lá, vamos ver o gabarito. Número de nós, 4. Número de ramos, 6. Número de malhas, 3. Muito bem. Sim. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Por quê? Tá até dada a dica aqui, né? Cada bolinha dessa é um nó. Mas por que é um nó, gente? Só pra gente entender aqui, ó. Concorda comigo que tá chegando o ramo 1, ramo 2 e ramo 3, que é toda essa estrutura aqui, beleza? Representa esse nó 1. Vamos olhar esse outro ponto aqui. Ele tem 3 ou mais ramos? Tem, olha só, tá? Continua aqui. 1, 2, 3. Fechou a definição. Esse carinha aqui. 1, 2, 3. Aí, não precisa bolinha em volta disso. Nesse carinha aqui agora. 1, 2, 3. Então, tem a nossa definição aí. E ramos? Vou pegar aqui o primeiro, né? Geralmente coincide com a quantidade de elementos. Pode ser que tenha material que vocês estudem aí, por fora também, que alguns autores consideram cada ramo como cada elemento. Então, pode ser que mesmo que você tenha 2 resistores em séries,
sério, algum autor considera até esse outro resistor como mais um ramo, entendeu? Mas, no geral, a gente considera todos eles que circulam a mesma corrente. Então, aqui vai coincidir com a quantidade de elementos, que é o resistor 1, 2, 3, 4, 5 e a fonte. Então, 6 ramos. E a malha é representada pelo meu I. Eu despoluí aqui a nossa imagem, né? E a nossa malha está representada aqui, ó, pelo esse quadradinho, fechou um circuito. Aqui fechou mais um circuito. E aqui também fechou mais um circuito. Então, a gente tem 3. Vamos ver mais um exemplo aí. Mais 2 minutinhos aí para fazer. São 3 nós, 4 malhas e eu acho que são 8 ramos. Eu vi 5 ramos. 5 o quê? 5 5 ramos, ó, eu acho. Ai, meu Bom, Deus, eu dei gabarito aqui. Nossa, Acho que é 5 também. São 3 nós. eu vou botar 3 e... Qual outro falou aí? Aí são 4 malhas. Aí ramos. Vamos ver aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vi 7 aqui. Ó, eu fui aqui pelo. eu vi 5 ramos só. 5 ramos, o outro Eu deu também. 7. Eu fui Nossa, pelo. é 3? Eu fui pelo R7 ali, ó. Mas Eu o chu- número de resistor não é compatível sempre ao número de ramos. Sim, eu sei. Por exemplo, ali em cima, vai até R5, ainda tem o ramo ali de baixo. Mas no caso eu chuto que seria o quê? 8 ramos. 8. 8. Professora, ali não deveria ter 2 nó? Eu Não. acho, né? Vê aqui embaixo. No Aqui R2. embaixo? Uhum. Aqui é um nó também. Aqui Então, bora também. lá. Então é 5 nó. Número de nós, 5. Número de ramos, 7. Número de malhas, 4. Vamos identificar aqui os nossos nós. Na verdade, aqui acertei a gente mesmo. tem 4 nós só, tá? Aqui tem que corrigir. Não são 5 nós. Professora, no caso, eu só estou conseguindo ver 3 pontos, no caso. Onde que é esse 5 aí? O 5 tá bem aqui, ó. O 5 não, 4, né? Ah, entendi. Porque são 4 aqui, não são 5 não. Detalhe que a gente coloca para vocês ficarem ligados. Então, mas no caso, só é considerado certo se tiver o pontinho? Se tiver o ponto, no Não, caso? esse exemplo que tem o ponto. Mas Ah, nem todo circuito a gente coloca aqui com um quadradinho, com uma bolinha, entendeu? entendi. Aqui é porque é para ajudar também. Mas vamos lá. Por que vão ser 4? Vou apagar aqui meu cartão, tá? Que já tá certo. Por que a gente vai ter aqui, no caso, 4 ramos? Vamos analisar? 4 nós. Como que a gente chega nos nós? Para ser um nó, vamos pegar aqui a cola mesmo da bolinha, beleza? Essa bolinha aqui tem 1, 2, 3. Vamos entender o que seria um nó. O nó é a conexão de 3 ou mais ramos. Então, vamos lá. Aqui é um ramo, né? Chegou 1. Aqui, 2, 3,
4. 1. 1 nó. Essa outra bolinha é uma conexão? É sim. Tem 3 ou mais ramos? Tem. Vamos lá. 1, 2 e 3 aqui. Então, fechou a ideia. Nesse outro ponto, eu tenho 3 ou mais ramos chegando? Tem. R6, o R5 e o R7. Beleza, matou aqui. 1, 2, 3. E onde que está o quarto nó? O quarto nó, quando a gente faz análise também, é o chamado de terra. É o meu terra. Que é esse carinha aqui de baixo. Por que não vai ser um ramo? Concorda comigo aqui, ó. Deixa eu apagar esse meu. Concorda que tá chegando ramo 1, 2, 3, 4. E eles estão no mesmo ponto. A diferença é que quando a gente faz no papel ali, ó, abrindo o circuito, a gente faz uma linha imaginária. Mas na prática, o resistor chega assim, 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 assim. Quando a gente monta na protoboard, por exemplo, a gente faz um ângulo lá, enfia todos os resistores num buraquinho só. Então, né, quando a gente faz a emenda, por exemplo, emenda de fio, quem já fez emenda para pendurar lá a sua lâmpada, né? Vamos pensar se você já ajudou aí o pai. Quando você vai colocar, fazer um bocal, você puxa e faz uma emendazinha, nem sempre é você vai puxar um quadradinho, né? Então você só vai emenda assim, ó, pá. Então, nosso quarto nó está aqui, ó. Porque é o mesmo ponto, é um ponto de conexão. Por mais que tenha essa linha aqui, ó, essa linha é o mesmo ponto daqui para cá. E essa linha é o mesmo ponto daqui para cá. Conseguiram visualizar isso? Sim. Sim. Saiu um sim com dúvida aí. Quem foi que falou por último? Sim, o Pedro, né? Tá bom. Ramos, a gente contou aqui, deixa eu apagar aqui meu gambiarra dos nós. Dos ramos, quantos que a gente tem? A fonte e o resistor conta um aqui, porque eles estão no mesmo caminho da corrente, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? E as malhas? Sim. Professora, fechado. no caso, tem algum problema se a gente utilizar como base, não necessariamente, mas tipo esse R1, R2, R3, R4, R5, tem, por exemplo, só um exemplo, se fosse uma regra, seria ou esse número até o limite, que seria o R7, ou mais. Tem como utilizar isso como base ou teria a possibilidade de ter menos? Há a possibilidade de ter menos, sabe por quê? Não é uma regra. Porque pode ser que o R1 e o R2 estejam no mesmo ramo. Ah, entendi. Pode ser que o R2 e o R3... O número de malhas seria maior, né? O número de ramos, Então, você tem que analisar. Não tem como eu te dizer, olha... Como é que é o teu nome? Não estou olhando aqui o chat. Kaique. Então, Kaique, eu não poderia te dizer assim, Kaique, a quantidade de ramos sempre vai ser quantos resistores tem. Pelo menos a gente vai utilizar o conceito de que o ramo nós estamos definindo aqui, que é por onde passa uma corrente comum a todos. Que nem aqui, ó, a fonte e o resistor 1 está circulando a mesma corrente. Se eu tivesse aqui mais um resistor, eu teria 2 resistores e uma fonte no mesmo ramo. Então, não é algo que eu possa amarrar. Mas eu já adianto, como eu tinha comentado, que pode ser que algum material que vocês estudem aí fora, que o autor pode dizer assim que a quantidade de ramos é igual à quantidade de elementos. Porque tem autor que leva isso em consideração, porque ele entende que, porque vai circular, por mais que seja a mesma corrente, mas eu sei que cada componente é por onde vai estar tendo uma diferença de potência. É tipo isso que os caras identificam também. Mas a gente vai deixar definido que é quando a gente tem uma corrente em comum, tá bom? E as malhas eu falei aqui, né? Temos 4, é só a gente identificar o circuito fechado.
Circuitinho fechado que eu tenho, então. Cigarrinho que feio. Beleza. Circuitinho fechado, aqui, ó. Circuito fechado, mais um circuito fechado e mais um circuito fechado, totalizando em 4. E agora vamos entender a questão das leis. Na nossa aulinha de hoje, a gente vai entender como que seria o princípio base de cada uma dessas leis aí. Então, vamos lá. Primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei, a gente chama ela também, né, das leis das correntes ou lei dos nós. A lei das correntes de Kirchhoff ou lei dos nós. Ela se refere à forma como a corrente se distribui nos circuitos em paralelo. Então, lembra que nós vimos lá os grupinhos que explicaram para a gente a definição do circuito paralelo, né, de associação de resistores? Vai ser importante agora até para a gente associar bacana aqui, né, que aquela associação, ela está relacionada com a própria lei de Kirchhoff. O que seria a lei de Kirchhoff? Que a soma algébrica das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, isso é uma definição que vocês devem saber, tá bom? Por que isso acontece? Porque se eu tenho ali, ó, eu tenho um ponto. Se eu mando uma corrente para esse lugar, ela vai ter que sair de alguma forma. Se ela não sair, então ela vai retornar, ou só entra, enfim. Mas que nem nesse exemplo aqui, vamos analisar aqui. O que vai acontecer nesse meu nozinho aqui? Primeiro, quando a gente faz análise de Kirchhoff, e a gente faz, por exemplo, a primeira lei, a gente tem que entender como que a corrente está se comportando. É importante frisar que quando a gente faz análise de nodal ou análise de malha, nós, como analisadores aqui do nosso circuito, a gente determina o sentido da corrente, ok? Então, a gente determina se essa corrente está entrando ou está saindo. E como que a gente vai saber se isso está certo ou não? Pelo sinal, né? Que isso a gente vai entender melhor. E aplicando esse conceito aqui. Que da corrente que entra no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. E o que isso quer dizer? Se eu sei que se entra 2 amperes tem que sair 2, então se eu somar a que entra com a que sai, tem que dar 2. Menos 2 vai dar? 0. 0. Muito bem. Ó, o Lucas entrando. Então, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem. Ou, vocês podem ver a definição, que a soma de todas as correntes em um nó, né, tanto a que entra aqui, sai, tem que ser igual a 0. Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá. Vamos analisar esse nosso exemplo aqui. Eu tenho a corrente 1, e 2, e 3, e 4, e 5 e 6. Lembra que lá no primeiro bimestre, a Tatiana e o Ricardo mostraram para vocês os elementos do circuito. Mostraram? Aqui nós temos o resistor e a gente também tem a identificação de corrente. A corrente, a gente identifica ela com uma setinha, identificando que ela está entrando ou saindo, a direção que essa corrente tem ali no meu circuito, beleza? Então, olhando aqui, o que a gente tem? Que a corrente 1, ela está indo em direção a esse ponto aqui. O que a gente acabou de aprender com relação a ponto? O que seria esse carinha aqui, ó? Por definição. Tá aí, fala aí para nós. O que seria esse pontinho aqui? É um nó. É um nó. Muito bem. Então, a corrente 1 está entrando nesse nó, porque ela está indo para lá. E 2? Também. E 3? Também. E 4? Também. E 5? Também está entrando. E 6 está entrando. Se eu só tenho correntes que entram, como que seria a nossa análise desse meu circuito aí hipotético, nesse ponto do meu circuito? A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Tem alguma corrente saindo? Não tem. Então, se eu só tenho corrente entrando, então a saída é igual a 0. Então, I1 mais I2 mais I3 mais I4 mais I5 mais I6 é igual a 0.
Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho aqui, ó, o nó novamente, beleza? Agora vamos analisar o comportamento das correntes. I1 está entrando. I2 também está entrando. I3 também está entrando. I4. O que está acontecendo com I4? Tá saindo. Está saindo, Cauã. Muito bem. Então, qual é a definição aqui? I1 mais I2 mais I3 é igual a I4. Maravilha? Vamos ver algo prático. Pegando um caderninho aí, todo mundo. Cadê? Eu vou pegar um tamborzinho aqui. Pegando o caderninho aí. Vamos fazer uma análise da corrente aqui. Isso é uma análise bem básica ainda que a gente está fazendo para entender o que seria quístico, tá? Eu tenho a simplificação aqui de um circuito e eu quero saber qual é o valor da corrente 2, aplicando a lei de Kirchhoff para os nós, né? A primeira lei. Qual é a primeira lei de Kirchhoff? A soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem. Então, por definição, vou colocar aqui do ladinho. I que entra é igual a I que sai. Beleza? Então, vocês vão gravar isso, tá? Na memória de vocês. I que entra é igual a I que sai. Vamos fazer a análise aqui, ó. I1. O que está acontecendo aqui com I1? Ele está entrando ou saindo? Entrando. I1 entrou. I2 também entrou. Apesar que eu quero saber ele. Então, coloca na formulinha aí. Dá I3. 480. Oi? Dá 480. 480, olha aí, o menino tá virado aí, ó. Acordou no Guaraná. E 4 saindo, e 5 saindo, e 6 saindo. Olha aí, e que entra igual a I que sai. Vocês estão fazendo aí também, né? Vou mandar você estar tirando print do caderno de vocês. Vou mandar lá no grupo. Pra saber se vocês estão fazendo mesmo isso aí. Porque senão, na hora da prova, vocês não estão sabendo de nada. Aí lasca, né? Então vamos lá. Se que entra igual a que sai, eu fiz a análise e entendi que quem está entrando e quem está saindo. Vamos lá. Quem está entrando? I1, 250. I2 também. Aí eu botei as unidades de cada um. É importante vocês verem o seguinte. Ah, professora, por que só está o 250, o 280, sendo que meu número tem esse mili? Porque se eu identifiquei que todos têm a mesma unidade aqui, ó, o mesmo múltiplo, né, no caso, o submúltiplo da corrente, não tem problema eu omitir essa informação aqui nesse meu cálculo e depois retornar com ele, tá bom? Mas não pode esquecer. Vamos lá. Simplifiquei aqui. Eu não quero saber meu I2, então vou isolar meu I2. Faça a soma desse outro carinha aqui do lado. Deu 730. Todo mundo. 250 que está somando passa subtraindo. I2. I2 é igual a... Tu falou quanto aí, Kaique? 480. Ah, tá. 480. Ó, professora, brotou o mili. Por que brotou agora? Porque todo mundo tem mili. E aí eu coloquei o mili no final. Mas, atenção, tá bom? Se, por exemplo, aqui esse meu 250 não fosse 250 mili. E se fosse 250 micro? Aí vocês teriam que converter, tá bom? Professor, é isso que eu iria falar. No caso, a gente teria que pegar esse valor, converter para que todos ficassem iguais, né, para ir fazer o cálculo. Exato. Mas, no caso, vai ter isso na prova, então. No caso, não, então, diversas correntes diferentes. E depois... Se fosse diferente, teria aqui, ó, não teria o Mzinho, teria só o ampere. Ou aqui teria o micro, como aquele outro exemplo ali. Aí vocês têm que estar atentos para resolver. Que nem na prova foi, né, o exemplo. Teve lá a associação de resistor que valia 600, mais 2,4 kilo. Teve nego que deu o quê? 604 quilos. 600,24.
Caramba. Aí você me quebra, né não? Aí não dá. É como se você estivesse juntando R$ 1 milhão com R$ 1. Aí, ó. É diferente, né não? Juntar, assim, a unidade claramente ali. Mas vamos lá. Compreendido aqui esse conceitozinho? Sim. Deixa eu ver se tem mais um slide aqui de exemplo. Tem. Vamos lá, fazer juntos. Só o Kaique tá participando hoje. Cadê? E só tem uma menina hoje na sala? Ah, não, tem duas. Vitória, tu fez aí, Vitória? E a Vitória saiu. Deixou o celular tocando. Vitor, você tá fazendo? É Victor, né? Pronúncia certa mesmo? Salomão. É sim, professor. Victor, né? Muito bem. É, mas me chama de Vitor. É o ser mudo. Não, mas tudo bem. Eu gosto de saber o nome para eu falar certo. A Jennifer. Tá aí, Jennifer? Tô aqui, professor. Muito bem. Juan, meu querido. Eu vou até olhar sua prova, Juan, porque realmente quem corrigiu foi até a professora Tatiana. Professor, eu acho que é 245. Muito bem. O Kaique falou que é 245. Ah, não, é 235, desculpa, 235. O quê? 235? Qual é? O que a gente está calculando aqui? Miliamperes? Miliamperes. Olha, gente, isso aqui dá problema se você não colocar a unidade de medida. Tá bom, vou lembrar da próxima. Juan, você não fez a prova, Juan. Vou olhar. É porque realmente eu dividi com a Tatiana e ela que corrigiu a prova. Ok, legal. Todo mundo já fez? Juan já fez aí? Olha, quem tá de recuperação, não perca amanhã, tá? Recuperação. Paulinha. Amor de Jeová, não perca essa aula. Não vou mandar a figurinha do... Tá lascado você. Vamos lá, gente, foco. A professora tem que ser séria aqui. Já colocaram aí? Resolveram? E que entra igual aí que sai. Show. Vocês já está no coração de vocês. E 1 mais e 4 mais e 5 mais e 6. É isso que está entrando mesmo? Vamos conferir? Quem está entrando? E 1? Show. Está entrando no meu 9. E 2? Não, está saindo. Então está do outro lado. E 3 também está saindo. Tá lá do outro lado. E 4 é quem eu quero saber. Show. E 5 está entrando. E 6 também está entrando. Teu aí, 350 mais 75 mais 130 mais 4, né? Igual a 140 mais 650. Somei tudo, 5, 5, 5, 5, 5. Mais 2, opa, é 4 e 4. Igual a 790. 790 menos 555, 235 miliamperes. Kaique está ligadão aí, ó. Tá? Prestando atenção. Todo mundo chegou nesse resultado aí? Conseguiu chegar? Sim. Muito bem. Digitou aqui, cheguei mesmo. Muito bem. Então, por definição, passamos aqui da primeira lei de Kirchhoff, tá bom? Agora vamos ver aqui a nossa definição da segunda lei. Só para a gente entender aqui o que seria a segunda lei de Kirchhoff. A segunda lei, também conhecida como lei das malhas ou lei das tensões de Kirchhoff, LKT, refere-se à forma como a tensão se distribui nos circuitos em série. Olha só, quem prestou atenção na apresentação do coleguinha lá, que falou em série, viu que um deles comentou lá que a soma se eu tenho uma fonte de tensão
essa tensão ela se distribui entre os meus componentes do circuito, no caso, entre os resistores. E é o que a gente lembra lá. Circuito em série, quem é que se divide? A minha tensão. No circuito em paralelo, quem é que se divide? A minha corrente. Okay? Então, tem relação que nós vimos. Aí, mais uma definição para que vocês tatuem aí no coração de vocês. A soma algébrica das tensões em um circuito fechado é sempre igual a zero. Lembra lá? Se eu tenho uma fonte de 12 e eu forneci 12 para os meus elementos, se eu tenho 3 resistores iguais, então é 12 menos 4, menos 4, menos 4. Somando tudo vai dar quanto? Vai dar zero, né? Então vamos lá. Nesse meu exemplo aqui, eu tenho minhas 4 quedas de tensões, né? V1, V2, V3 e V4. Então, a soma da queda de tensão entre os meus elementos aqui tem que dar zero. V1 mais V2 mais V3 mais V4 sempre vai dar zero. É para dar igual a zero, ok? Professor, então quer dizer que, no caso, os números então são negativos? Para dar zero? A gente vai ver o que seria esse negativo. O negativo, quando a gente acha numa fonte, ele está relacionado à queda de tensão nesse meu resistor. Ah, entendi. Por exemplo, a fonte, ela é um valor dito positivo, porque ela fornece energia. Mas isso também está relacionado a como você analisa, que é algo que a gente vai ver isso também. Está relacionado ao sinalzinho que você pega para fazer a sua análise. Tá bom? Eu acho que na hora que a gente fizer aqui um exemplo, vai ficar mais claro para ti, tá bom? Então vamos lá. O que seria, como que a gente faria a análise da segunda lei de Kirchhoff? Primeiro, a gente tem que atribuir sentido arbitrário da corrente. Que está tudo relacionado, né? Corrente, tensão e resistência, que é a nossa lei de Ohms, está relacionado. Depois a gente polariza as fontes, com positivo sempre na placa maior da fonte, conforme a figura abaixo, né? Aqui, ó. Se eu tenho fonte no meu circuito, eu coloco mais ou menos. Para as fontes, considere sua tensão como sinal do polo de saída. Polarizar as quedas de tensão nos resistores utilizando a convenção de elemento passivo em sentido convencional de corrente elétrica. O que seria isso, professor? O que é um elemento passivo? Porque o resistor ele funciona como um cara que vai consumir a tensão que a fonte fornece. A fonte, ela manda, né? Então, ela é um componente ativo, né? Porque ela vai mandar lá a fonte de tensão. E o resistor, ele vai consumir essa tensão que a fonte manda, né? E a questão da polaridade, o sentido convencional da corrente elétrica. Lembra lá do sentido convencional e real? Qual é o sentido convencional da corrente? Quem lembra? Na nossa primeira aula desse módulo, a gente falou sobre isso. Qual o sentido convencional da corrente elétrica? É do mais para o menos, né? Exato, muito bem. O convencional, a corrente, ela sai do mais para o menos. Beleza. Isso equivale a colocar polaridade positiva na queda de tensão do resistor. Ou isso equivale a colocar a polaridade positiva da queda de tensão no resistor do terminal por onde a corrente entra, conforme a figura abaixo. O que seria isso? A corrente ela vai entrar na polaridade positiva, ou seja, no maior para o menor, que é o menos. Ok? Então, ela sai do mais para o menos. Isso no resistor. Para as resistências, considere a queda de tensão RI. O que é queda de tensão RI? Quem pode me dizer isso aqui? O que quer dizer queda de tensão RI? Da onde que brotou esse negócio aqui? Gente, qual foi a lei que a gente estudou no bimestre passado? É a primeira lei de Ohm? Primeira lei de Ohm. Ok? Porque se eu tô a lei de Kirchhoff, a segunda, é em função das tensões. Qual é a tensão no resistor aqui? VR1 é igual a quem?
o R1 vezes a corrente 1, por exemplo, né? Beleza? Então, a lei de Ohm tem que estar realmente tatuada no coração, na pele, no cérebro, no olho, em tudo de vocês já. Aí, o que a gente vai fazer no sexto passo? Montar a equação percorrendo a malha e somando algebricamente as tensões. O sinal da tensão corresponde ao sinal da polaridade pela qual se ingressa o componente, independente do sentido da corrente. Como? Vamos ver isso aqui. É melhor a gente ver na prática, beleza? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Aplicando aí a segunda lei. Primeiro passo. O que a pergunta está pedindo da gente aí? Encontre o valor da corrente elétrica no circuito abaixo. Como que a gente vai encontrar a corrente elétrica aí? Primeiro, se eu vou fazer aplicando a lei de Kirchhoff, né? Eu vou adotar o seguinte passo. Qual é o sentido da corrente que a gente vai adotar? Horário ou anti-horário? Aí vocês veem aqui que no nosso exemplo a gente adotou o sentido horário. O que isso quer dizer? Que a corrente ela vai circular, e geralmente a gente adota esse sentido, pessoal, olhando a nossa fonte principal. Qual é a nossa fonte principal aqui? Não é essa fonte de 50 volts? Então, ela vai fornecer corrente. Então, eu acredito que a corrente vai sair dela aqui, né? Então, a gente adota o sentido horário. Mas é muito comum, a maioria das análises que a gente faça, a gente adotar sempre o sentido horário. Tá bom? Qual o próximo passo aí que a gente vai fazer? Adotei o sentido horário, beleza? Beleza, adotei. Agora, qual é o próximo passo? Eu vou colocar os sinais na fonte de tensão e nos resistores. Como que eu vou fazer isso, professora? Meu Deus, acabou meu mundo. Fonte de tensão, ela sempre vai ter definido o sinal. O mais é sempre no tracinho maior e o menos é sempre no tracinho menor. Eu tenho duas fontes, então aqui na fonte de 50 volts, eu coloquei aqui, ó, mais menos, e na fonte de 14 volts, o mais e o menos. Ok? E nos resistores? Como é que eu faço e como é que eu determino mais ou menos nele? Se eu determinei o sentido, eu determino primeiro isso. Se eu determinei o sentido horário, o que isso quer dizer? Que a corrente vai circular aqui, ó. Vai fazer essa volta. Ao fazer isso, lembrando do sentido convencional da corrente, a corrente vai entrar aqui, ó, no mais e vai sair no menos. Então, entrou no mais e no menos. Tem mais um resistor? Entrou no mais e saiu no menos. Ficou claro isso? Ficou, né? 3. A gente vai montar a equação percorrendo a malha no sentido da corrente, somando algebricamente as tensões. O que nós aprendemos do conceito da segunda lei? A soma das correntes em uma malha tem que ser igual a zero. Como que a gente vai fazer isso? Eu não tenho 4 elementos aqui? Por cima, eu vou somar a queda de tensão da fonte, mais a queda de tensão do resistor, mais a queda da fonte 2, mais a queda de tensão no resistor 3, ou de 7 ohms, normal. Isso tudo tem que dar igual a zero, beleza? Como que eu vou montar isso? Ai, deixa eu apagar meu barrinho. Professora, vamos com sinal negativo. Como que isso aconteceu? Alguém tem ideia do por que isso acontece? Pensa aí um pouquinho e alguém me explica aí. Por que ficou desse jeito? Alguém? Jorge, Vitor, Jennifer, Juan, Kaique, Cauã, Lucas, Pedro, Salomão, Vitor, Vitória. Por que ficou negativo aqui nesses carinhas aqui? Alguém?
Olha, gente, vocês estão enrolados, hein? Vamos lá. Como a gente vai fazer análise, o que a gente tem que fazer? Não lembro. Você está fazendo dependência, não? Pedro? Ah, tá. Porque tecnicamente é um conteúdo novo. Então vamos lá. O que seria e por que brotou esse sinal negativo? Desculpa. Quando a gente faz a análise. Foi? Desculpa, não. Quando a gente vai montar aqui o nosso circuito, o que vai acontecer? Para que eu monte a equação, por mais que a gente saiba esse conceito aqui, ao V da fonte, a gente soma todas as tensões, o que vai acontecer na prática? Lembra que eu coloquei esse sinalzinho de mais e de menos? Em cada um dos elementos? Agora eu vou utilizar eles. O que a gente faz? A corrente ela vai circular em todos os elementos, beleza? O que a gente vai fazer? A gente pode adotar o sentido de quando a corrente passar em um elemento, a gente vai pegar o sinal da saída dessa corrente. Como assim, professora? Vamos analisar aqui da fonte? A corrente 1 passou bem aqui, ó. Pá. A pontinha da flecha da minha corrente, ela tá pegando no sinal negativo ou no sinal positivo da fonte? Amados, alguém? Positivo. Pega positivo, muito bem. Agora, passou já na fonte 1, eu já anotei aqui no meu caderno, da minha equação. Agora a corrente vai passar na queda de tensão do resistor de 8. Quando ela passa aqui, ó, mantendo o sentido horário, qual é o sinal que ela vai pegar aqui? Menos. Sinal de menos, muito bem. Quando a corrente vai passar na fonte aqui, qual é o sinal que ela vai pegar? Ó, a corrente passou aqui. Qual é o sinal que ela enxerga aqui na saída? Menos. Menos. Não é para falar menos com dúvida, é menos com certeza. É menos. Certeza. Pronto, passei. E agora, no último elemento, a corrente vai passar aqui, sentido horário, mantendo o sentido horário. Qual é o sinal da corrente, da queda de tensão que ela vê aqui, ó? Imagina que isso é uma seta. Pegou o sinal de menos. Bate com o que a gente montou aqui, ó. Mais, menos. Menos e menos. Por que isso tem que acontecer? Para que a gente faça essa análise e chegue no valor da igualdade que vale zero. Beleza? Como? Professora, então o que conta é o sinal da saída. Isso, o sinal da saída. Aí, eu já reforço para vocês. Professora, eu fui assistir um vídeo do Me Salva, por exemplo, um vídeo de um outro canal aí, enfim. E o carinha lá, ele pega o sinal do começo. Tem problema? Não tem. Por que não tem se você pegar o sinal do começo? Você tem que pegar de todos, tá? Exemplo. Se, porventura, você pegasse o sinal de começo de todo mundo aqui, ó, seria... Isso, é igual agora, né? Se fosse pegar o sinal de menos de todo mundo, aí aqui, ó, menos seria mais aqui, mais aqui, mais. Então, vê que fica o contrário? Fica menos, mais, mais, mais. Troca todo mundo, né? Se for pegar no começo, também dá certo. Só que você tem que fazer isso para todo mundo, tá? Só para deixar isso fixo para vocês, tá bom? Porque pode ser que vocês vão estudar lá e ver que um outro carinha adota, ele pega o sinal do começo, que não dá errado, também dá certo. Aí vamos lá. Por que deu 50 aqui? Porque 50 é o valor da minha fonte. 8 e 1. Por que tá 8 e 1? Apliquei lei de Ohm aqui nesse resistor de 8 ohms. Quem é aquela extensão aqui, ó? V igual a R. R vale 8. I é a corrente que eu quero achar, que é o meu I1. Botei aqui, ó.
Outra fonte, 14 volts. Não bote só o número. Fonte não tem I junto, porque já é o valor da fonte. E no outro resistor, 7 e 1, porque é aquela extensão dele. Juntei todo mundo, ó, juntei os iguais aqui, ó, menos 8 menos 7 menos 15. 50 menos 14 dá 36. 36 passa para o outro lado. Ó, quem passou foi o 15, né, para poder ficar positivo. E aí, 36 é igual a 15 e 1. Fazendo essa divisão, 36 dividido para 15 vai dar 2,4. Qual é a unidade de medida aí? Amperes. Muito bem, muito bem. Então, ficando bom. Então, cheguei na minha resposta. É isso que a minha questão pediu. Qual a corrente? E aí, uma coisa que é interessante para vocês saberem. Quando a gente faz a análise das tensões, geralmente faz a análise das tensões para achar o valor da corrente. Por que a gente faz isso? Porque eu faço análise em função das quedas de tensões. Deu para compreender aqui, ó? Eu fiz em função da queda de tensão nesse resistor. Queda de tensão nesse, tá bom? Poxa, acabou de slide. Tranquilo até o momento? Quer fazer mais exemplos? Professor, Vamos. Oi? Vamos fazer mais exemplos? Eu deixo Vamos. vocês tomar uma água e aí a gente volta para fazer exemplos. Que aí vocês já ficam craques nisso. Que horas? É só 10 minutos ou o quê? 10 minutinhos. E que hora que hora que vai acabar a aula? 3 horas da tarde hoje. Oi? É meio-dia. Como é que é? Não. É para terminar 11h55. 11h55, ok. Meu computador vai terminar por mim. Oxi. Que já tá acabando a bateria dele? Não, tá acabando a minha bateria, na verdade. Vai tomar um café, menino. Tá bom, vamos ter intervalinho agora pra tomar um cafezinho, tomar água. Eu fico tomando aqui, porque senão eu vou ficar morrendo de garganta. Mas vamos tomar um cafezinho e a gente volta, tá? Só pra fazer um monte de exercício pra vocês ficarem craques nisso. Semana que vem a gente já vai mete prova ali. E aí vocês já vão ficar fera. Tá bom? Deixa eu desligar aqui momentaneamente. 10 minutos, né? De 10 a 15. Eu volto aqui em 10 e já fico aqui fazendo os aquecimentos com vocês. Tá bom. E a gente volta.